Deixa eu explicar uma coisa que aconteceu já há 2 dias, e isso é importante mostrar que o governo está começando a rachar e rachar de forma profunda. O que aconteceu? O Lula, isso tem tudo a ver com o marco temporal. Eu quero que você entenda essa parte da live, é importante, tá? Isso aqui a gente não vai fazer micagem, não vamos rir, não vamos dar risada, eu quero explicar isso pra você. O que aconteceu? Toda vez quando você muda os ministérios, quando você troca o governo e você vai fazer ali a sua gestão do teu jeito, né? Isso tem que passar pelo legislativo. E o que aconteceu? O Lula chegou e, preciso pagar o pedágio ideológico aqui. Preciso meter ele ali como é que ele chamou? Ministério dos Povos Originários. E tinha um outro ministério, o Ministério do Meio Ambiente. Aí ele pegou e fez um planejamento gigante. Ó, nós vamos meter gente pra caramba. O orçamento, se não me engano, era de 160 milhões de reais, tá? Do Ministério dos Povos Originários. Submeteu isso ao Congresso. O que funciona? O Congresso ele é muito pautado pelo governo. Se o governo faz questão daquilo, olha, eu quero esses ministérios e eu quero estes ministérios da forma que eu apresentei. Cara, início de governo, ninguém vai bater de frente. O cara pauta e aprova e fica lá daquele jeito mesmo. O que aconteceu? A Câmara e o Senado enxugaram, mas assim, abruptamente, tá? Os orçamentos do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Originários. E sabe o que o governo Lula fez? Nada. Ele olhou e falou: fazer o quê? Isso deixou a Marina Silva muito brava. Isso deixou o Felipe Neto muito bravo. Já começa por aí. E aí nós tivemos a votação da urgência do PL 460, acho que é esse, 460, 490, não lembro agora, que é a urgência da votação do marco temporal. O que é o bendito do marco temporal? E é importantíssimo que você entenda isso. Desde criança, eu ouço na escola de que os índios são maravilhosos e de que o português chegou aqui e o português é maldoso, então a gente tem que proteger os índios. E aí tem música da Baby do Brasil lá, Baby Consuelo, todo dia era dia de índio, ai, nossa, como tudo era maravilhoso antes da civilização europeia chegar aqui. E por conta dessa ideologia colocada no que a gente chama de catedral, né, que é o que é a catedral? É a tese do Peter Thiel e esqueci o nome do outro. É a academia e a imprensa juntas formando opiniões. De acordo com a tese da catedral, nós temos aqui que fazer uma reparação histórica e o índio tem que ser preservado e parará. O que acontece, né, para que isso tenha mais força? Se coloca ali, inclusive o índio, como uma forma de preservar o meio ambiente. Então o índio é como se fosse uma ferramenta muito eficiente, inclusive contra o desmatamento. Por isso que quando a gente fala de meio ambiente, povos originários, tudo se encaixa. Como que funciona o tal do marco temporal? É isso que você vai entender. A primeira coisa que você tem que saber é que a Amazônia, quando a gente fala a Amazônia, você tem duas Amazônias para falar. Você tem a Amazônia bioma e você tem a Amazônia legal, o que é perante a lei considerada Amazônia. E são duas coisas diferentes. A Amazônia bioma é o estereótipo que você pensa. O que é a Amazônia bioma? É a floresta amazônica, certo? Ali é um local que, por exemplo, um agricultor não teria o menor interesse. Não dá para você plantar e colher batata na Amazônia. Não dá, tá? Não dá. O que é a Amazônia legal? A Amazônia legal é um território maior do que o Amazônia bioma, que inclui outros biomas, como por exemplo o Cerrado, como por exemplo Pantanal, e tem mais um que eu esqueci agora. É a Amazônia bioma, Pampas, Cerrado, Pantanal, tem mais um, enfim. A Amazônia legal, portanto, entenda, não é a floresta amazônica. Quando a gente fala de desmatamento, 99% dos casos são na Amazônia legal, mas não na Amazônia bioma. A esmagadora maioria do que se fala de desmatamento da Amazônia não é na Amazônia bioma, é na Amazônia legal, que são áreas, inclusive, que você tem mais potencial de exploração econômica. Então esse é o primeiro ponto, tá? Já vou te dar um dado aqui. A Amazônia bioma, do jeito que ela era e como ela está hoje, ela foi preservada em 95%. O que eu tô te dizendo é, desde que os portugueses chegaram aqui até hoje, o que é um dado ruim, claro, um dado de desmatamento, mas nós destruímos 5% da Amazônia bioma, certo? A Amazônia legal tem mais focos de desmatamento e tem mais problemas de desmatamento. Uma observação que a gente já faz logo de cara é: a maior parte do desmatamento ocorrido na Amazônia legal, não na Amazônia bioma, ele vem principalmente de terras não tituladas. O que é isso? Quando eu tenho uma terra
e eu titulo ela, então ó, o titular dessa terra é o Joãozinho. O Joãozinho passa a ser responsável por aquilo. E quando você vai lá e mede, fala, ó, aqui X% da tua terra tem que ser de área de proteção ambiental, né? Você não pode mexer. O Joãozinho passa a ser responsável por aquilo. Então você passa o drone lá do governo, não tá desmatado, Joãozinho tá bem. Passou o drone do governo, tá desmatado, Joãozinho, ó. Agora, se a terra é não titulada, essa terra não tem Joãozinho nenhum que é dono, não é de ninguém. Passa o drone lá, tá desmatado, quem é que se responsabiliza? Ninguém. Então, eu já começo dizendo aqui, a titulação de terra, você dá o título de propriedade para alguém, é uma ferramenta contra o desmatamento. Beleza? Começa por aí. Vamos lá. O que é a demarcação de terra indígena? A demarcação de terra indígena, ela não necessariamente é aquilo onde o índio vai morar e vai viver. Não é só isso. A demarcação de terra indígena, ela abrange todo um bioma e todo um ecossistema para que aquele índio que mora nessa terra continue podendo, por exemplo, caçar. Então, se ele caça um tipo de animal que tem uma outra extensão de área que ele precisa viver para que ele consiga caçar aquele animal, aquela área onde não tem índio, mas tem uma importância para o animal que o índio caça, também passa a ser área indígena. Tá? Outra coisa, se encontrou ali alguma coisa histórica, sei lá, uma ferramenta histórica, quando se cavou ali um arqueólogo, ou uma árvore com uma demarcação muito antiga, aquilo também passa a ser terra indígena por valor histórico, tá? E é isso que você tem que entender. O índio, ele não é considerado um brasileiro de plenos direitos. O índio é considerado uma sociedade à parte dentro da nossa sociedade. Dentro dessa complexidade que funciona a demarcação de novas terras indígenas. E aqui está o absurdo. Chega um especialista da FUNAI, ele chega lá, ele olha e por algum motivo ele diz que aquela terra deve agora ser terra indígena. Qual motivo? Ele encontrou um índio ali, ele encontrou uma ferramenta ali, ele encontrou uma árvore que a sombra parece que fazia, não sei o que lá. Então são critérios absolutamente amplos para que um cara da FUNAI olhe e fale, olha, aqui é terra indígena. Se essa terra é titulada, se essa terra é de alguém, então o Joãozinho lá, lembra o Joãozinho da terra? Que ele tá com a terra dele tudo em ordem, ele tem ali a área de preservação ambiental, ele tá mantendo, tá tudo certo. Chega um cara da FUNAI e diz, olha, eu acho que essa terra aqui é terra indígena, por quê? Por causa de um motivo X. Sabe qual é o mecanismo de defesa que o Joãozinho tem para o mérito? Nenhum, zero. O Joãozinho não pode contradizer o mérito daquilo que o especialista da FUNAI disse. Ele só tem uma forma de se proteger, que é recorrer na justiça, qual a melhor forma de ele devolver esta terra para os tais dos indígenas. Já começa o problema aí, você não tem debate de mérito. Então o que você faz imediatamente? Você super empodera um cara da FUNAI e a gente sabe que tem muita corrupção. Tanto do cara da FUNAI com o Joãozinho, que ele chega lá no Joãozinho, ô Joãozinho, eu acho que eu vou encontrar alguma coisa aqui que parece que sua terra é indígena. Não, como é que a gente resolve isso daí? Tanto dessa parte, quanto dos próprios indígenas. Você chega para os indígenas e pergunta para os indígenas, você acha que a FUNAI te representa? Os caras falam muito mal, mas é o que a gente tem. Porque também tem corrupção lá, do outro lado, tá? Quando a gente fala de povos indígenas, uma coisa que você tem que entender é que você não está falando de um povo homogêneo, não é tudo a mesma coisa. São mais de 200 e tantos, são mais de 800 catalogados e hoje, atualmente no Brasil, vivem mais de 200 povos indígenas diferentes. E dentro dos povos indígenas, você tem uma variedade imensa de índios em relação à proximidade com a sociedade. Então vou dar um exemplo. Uma vez eu fui no pedágio indígena lá de Mato Grosso. Você para o carro, é ridículo, cara. E você tem que pagar para passar numa estrada de terra, você paga pro índio. Enquanto tinha um índio de camiseta polo e tablet fazendo controle, atrás dele tinha um índio de arco e flecha que nem falava português. Então assim, pera lá, cara. Você tem um índio andando de Hilux e você tem um índio do arco e flecha. Como é que você garante que o índio da Hilux não explora o cara da... Você não garante nada. Você não garante nada. Tá? Então, esse cara da FUNAI pega esse estudo que ele fez. Ó, fiz um estudo, essa terra aqui é terra indígena. Manda para o ministério, que eu não lembro agora qual é o ministério que era antes, que agora provavelmente é o Ministério dos Povos Originários. Manda para algum ministério que eu não sei qual que vai cair. O ministério chancela, manda para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça dá ordem e você perde tua terra. É assim que funciona. O que é o marco temporal? O marco temporal é o seguinte... Vamos estabelecer uma data para que quem está em terra indígena fique em terra indígena. Quem não está em terra indígena não tem mais.
Por quê? Porque senão você não tem segurança nenhuma de empreender, de investir, de produzir, inclusive produzir proteção ao meio ambiente numa área titulada. Porque se eu tenho uma área num lugar que é considerado Amazônia legal, de novo, você não comprou um teco da floresta amazônica, você comprou uma propriedade que está dentro da Amazônia legal, não Amazônia bioma, e você não tem a segurança de investir ali, porque amanhã pode chegar um cara da FUNAI e falar, agora aqui é terra indígena. O que é o tal do marco temporal? Vamos estabelecer uma data? Quem tá, quem não tá mais. Por quê? Porque aí você tem segurança jurídica de que aquilo é teu. Cara, isso é tão absurdo. É a mesma coisa que você comprar, sei lá, qualquer coisa, uma casa, um carro, e amanhã pode vir alguém tirar de você porque achou que tinha e acabou. O marco temporal é fundamental para o Brasil continuar. Fundamental. E só a título de curiosidade, para você ter uma ideia. O Brasil, o nosso país, tem uma densidade média, se não me engano, eu não vou lembrar agora, de 12 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade muito baixa. Muito, muito, muito baixa. Tá? É muita terra para pouca gente. Se você pegar a título de comparação, densidade de São Paulo, 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. Densidade de Tóquio, mais de 20 mil. Densidade de Nova York, Madrid, como eu sempre falo, mais de 16, 17 mil habitantes por quilômetro quadrado. Se você pega as terras indígenas e o tanto de índio que tem lá dentro, você tem uma densidade de 0,8 índio por quilômetro quadrado. O que eu estou dizendo é o seguinte, para cada índio você tem mais de 1 quilômetro quadrado de terra protegida. Só para você ter ideia do quanto de terra indígena a gente deixa na mão desta outra sociedade. Tá? A minha opinião é que a gente deveria incluir esses caras na sociedade. Todo mundo é brasileiro. Você vai ter um nome, você vai ter um CPF, você vai ter um RG, você vai ter um título de propriedade da tua terra e você faz o que você quiser com ela. Ah, mas aí o índio vai vender a terra. Ah, mas aí o índio vai se urbanizar. Se é a escolha dele, beleza. Mas isso é um outro debate. O fato é, o marco temporal faz isso, ele estabelece que a partir de uma certa data, e qual é a data estabelecida? O marco temporal que estão dizendo que vai ser é a Constituição de 88. A partir de 88, quem tá, quem não tá, acabou essa palhaçada de cara da FUNAI ir lá arbitrar e inclusive muitas vezes obter corrupção através dessa vantagem indevida. O marco temporal é isso. E o que aconteceu que tá gerando um baita de um furdunço? A urgência do marco temporal passou. O Arthur Lira, que é o presidente da casa, irmão, falou, mano, mete-lhe aí um marco temporal. E o governo fez o quê? Nada. O governo do Lula não fez nada, porque essa é a parte que eu quero que você entenda acima dos debates. Hã? O governo entrou no STF pedindo pra... Mas, cara, entrou no STF, mas assim, se o governo quisesse, ele dava um jeito de tentar brecar o Lira. Claro. O fato é o seguinte, o governo não tem esse interesse. Aí o problema é o seguinte, esse debate é um debate profundo. No meio desse debate todo, o que você tem? Você tem lá a Anitta falando, porque é o seguinte, meu, se o índio chega na minha casa, eu me sinto obrigada a dar minha casa pra ele. Ah, para, mano. É muita gente querendo pagar de boazinha, sinalizar virtude, sabe? Todo mundo sabe, se o índio for na casa da Anitta e bater na porta, ela dá um copo d'água e um abraço. Ela manda, quer tirar foto? Tira e sai, que nem ela faz. Tira rápido e sai. Tirou, saiu. Que essa é a Anitta de verdade. Não, porque se o índio bater na porta da minha casa, eu dou minha casa pra ele. Mentira. Mentira. Tá? Aí vai o Alok. Que eu nem quero xingar o Alok aqui, porque todo mundo diz que ele é gente boa. Uma vez, inclusive, eu comentei um negócio dele, ele me respondeu. Sério? Eu falei com ele, falei, cara, você tá enganado nesse negócio dos índios. Vamos conversar, ele, bora, vamos marcar. E nunca marcou, pra eu explicar isso. Você tá errado, aí o cara mete um cocar, vai lá no Congresso, o Alok pôs um cocar. Aqui também aí não é apropriação cultural, né? Convenhamos. Não, o Alok tá... Aí vai lá ele, porque é o seguinte, meu, quando você vê um problema... e você não age, você não consegue mais mentir. Você não consegue mais viver. Então eu vi aquele erro e eu não conseguia mais viver se eu não falasse dessa coisa que tá errada. E contra o marco temporal, e terra indígena pra caramba. Vocês estão errados, vocês não sabem o que vocês estão falando. Tá? Inclusive, eu fui num debate no Quebrando o Tabu contra 3 lideranças indígenas e um advogado. Tá? Eu sozinho contra esses 4. 3 lideranças e um advogado. Foi maravilhoso esse debate. É lógico que eles tentaram cortar pra me prejudicar, mas mesmo assim, mesmo com a edição dos caras, dá pra ver que eu ganhei aquele debate. E simplesmente, você tem esse problema no Brasil que agora pode ser resolvido. Só que aí é que tá, e vamos lá. Essa é a parte curiosa. O governo Lula não quer... terra indígena. O governo Lula quer o agro bombando, cara. Quer produção, a verdade é essa.
E aí o que o governo Lula fez? Numa tacada de mestre, ele falou, vou pagar meu pedágio ideológico aqui. Meteu-lhe o Ministério dos Povos Originários. O Ministério dos Povos Originários, junto com o Ministério do Meio Ambiente, foi enxugado pelo Legislativo. O governo não fez nada, a Marina ficou brava. E agora o Legislativo passou a urgência do PL do marco temporal e o governo também não fez nada. Porque a verdade é essa. Vocês, ideológicos, vocês foram usados pelo governo Lula. E vou assumir aqui pra você, nós também já fomos usados pelo governo Bolsonaro. Quando lá em 2018 o Bolsonaro falou, não, vou trazer o Paulo Guedes para ministro da Economia. Não, vou trazer o Sérgio Moro aqui para o Ministério da Justiça. Ele usou a pauta da Lava Jato, os lavajatistas, usou a pauta da economia liberal para angariar apoio, chegou no governo e traiu todo mundo. O Lula tá fazendo isso. A diferença nossa, esquerda ideológica, é que quando o Bolsonaro nos traiu, nós batemos de frente, sangramos, mas batemos de frente e defendemos o que a gente acreditava. Vocês continuam subservientes ao Lula. E vou mostrar isso agora. Põe o vídeo do Boulos para você ver como o Boulos, ele tem que sinalizar pra bancada dele, só que ele não fala o nome do Lula. É uma decepção, fica naquela crítica, vou até onde a crítica, até parecendo novo. Exatamente, onde a crítica tá permitida, né? Vamos ver o que o Boulos falou. Primeiro dizer que o PL 490 é um retrocesso vergonhoso para o país. O PL 490 coloca essa casa na contramão, não só do que se discute hoje no Brasil, que pela primeira vez tem um Ministério dos Povos Originários... Que não serve pra nada. O Lula pôs aí pra calar a boca, ele falou, tá um cala a boca aí, põe um ministério aí. Tá aí, a maior luta dos indígenas era não deixar o marco temporal passar. Os caras já passaram a urgência e não fizeram nada. Isso foi só um cala-boca pra otário acreditar. Discussão de respeito ao meio ambiente e aos povos indígenas e quilombolas em todas as outras partes. É vergonhoso. E outra coisa, isso em relação ao mérito, mas me somo a deputada Jandira em relação ao procedimento. Por mais que tenha passado nas comissões dessa casa, não foi pautado na reunião de líderes para que entrasse hoje aqui. Olha só como o Boulos é. Por mais que tenha passado nas comissões dessa casa, e eu quero lembrar para você como que funciona o procedimento. Você põe um PL lá, seja o governo, seja um deputado, qualquer que seja. Ele tem que passar na CCJ, na Finanças e na comissão temática daquele projeto. Quando foi o projeto da fake news, não passou em nada disso. O Orlando Silva, relator, foi ligeiro. Fez um grupinho de trabalho com 13 deputados, 9 a favor e 4 contra, era isso? Depois ele perdeu, ficou 8-5, tá? Porque aí um dos autores do projeto, que é o Felipe Rigoni, neste grupinho pequeno de trabalho falou, o projeto é ruim. E ele mudou de lado, um dos autores do projeto, mudou de lado. Mesmo assim atropelou. Aí eu não vi o Boulos lá bravo. Falar em urgência, Boulos. O PL da fake news passou num tipo de urgência urgentíssima que ela é tão rara que você só pode usar 2 vezes a cada legislatura. Que você não precisa de maioria absoluta. Você precisa de maioria simples de quem tá lá votando. Só assim, mesmo com menos votos do que teve quando foi rejeitada, a urgência do PL da censura passou. Porque eles tentaram na urgência normal. Putz, não conseguiram. Aí eles tentaram nessa urgência urgentíssima, rara, tiveram menos votos do que da primeira votação e passou por causa de uma manobra do Orlando com o Lira. Aí você não falou nada. Agora você tá reclamando que passou nas comissões, mas não foi na reunião de líderes. Só para você entender o que é reunião de líderes. Antes de você ir para o plenário, existe uma reunião só com os líderes das bancadas, porque não dá para fazer com todo mundo, onde o presidente da casa apresenta a ordem do dia. Nós vamos votar isso aqui, tem uma ordem ali. Aí eu, pela ordem do presidente, putz, vamos inverter, vamos colocar o meu antes, vamos colocar o dele depois, vamos tirar isso de pauta, vamos incluir Tem essa reunião de líderes. O Lira falou, mano, quero que vocês se danem, irmão. O governo de vocês tá nem aí pra vocês, eu vou pôr na pauta e acabou. E atropelou, e vocês ficaram com cara de bunda. Foi isso que aconteceu. Foi pautado na reunião de líderes. Não houve acordo na reunião de líderes. Não mesmo. Para que a votação do PL 490 entrasse. Por isso não. Vocês foram feitos de otário, tá? Vocês foram feitos de otário 2 vezes. Primeiro no enxugamento dos ministérios, tá? Que a Marina ficou brava. E tem que se ferrar mesmo. A Marina Silva, eu vou lembrar um negócio pra vocês. A Marina Silva na campanha de 2018... Não, na campanha... 18? Foi de 18, eu não lembro de que campanha que foi. O Lula falou, ela está com os banqueiros, a Marina não presta. Eu não sei o que ela fez, a caveira da Marina. Porque ela ousou
ousou se candidatar à revelia da liderança suprema da esquerda, que é o Lula. Chegou em 2022, ela fez o quê? Lulinha, tamo aí, né? Tirou fotinho lá, abraçou. Toma. Aí ganhou um ministério. Os caras falaram, mano, enxuga o ministério dela, enxugou e você ficou aí. Aí o Boulos, que foi outro também, fez acordo com o Lula. Não, toma ali. E merece se ferrar. Beleza?